E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo bem curtinho, né, pelo menos a pretensão é essa, seguindo aquela linha que a gente já havia estipulado no começo do mês, a respeito dos estudos no que tocam a psicologia do Mário Ferreira dos Santos, né, o teorema da tridimensionalidade psíquica, do direcionamento de tensão de consciência e alguns outros elementos muito importantes. E no começo eu decidi fazer uma propedêuticazinha, né, um dos elementos basilares, a respeito da tensão, né, da adaptação e alguns outros elementos. E existem dois termos muito interessantes no Mário Ferreira dos Santos, que aparecem na história da filosofia de modo geral, e que raramente é discernido, e que na obra do Mário Ferreira dos Santos ela é dividida, né? Esses dois termos são divididos, eles são definidos como coisas diferentes e utilizados em circunstâncias adversas. E apesar de ser simplório, né, você fala, pô, eu vou fazer um vídeo fazendo uma definição de dois conceitos apenas e tal, é que no futuro vocês vão ver que isso é muito importante para entender os processos dinâmicos do funcionamento psicológico, tal como vislumbra o Mário Ferreira dos Santos, né? E às vezes até é útil para assimilar isso com as teorias do Piaget, do Jung e de alguns outros estudiosos na área, tá bom? Então, para quem gosta de mexer no ramo ou estudar isso aí, essas duas distinções são muito importantes. E qual seria essas distinções? Seria a separação entre o pensar e o pensamento. Então, qual que seria a diferença entre pensar e pensamento, né? É muito comum as pessoas misturarem. Falam assim, pô, eu estou tendo pensamentos. Ela quer dizer que ela está pensando, né? Ou diz assim, eu pensei isso. Quer dizer que ela se recordou de um pensamento. E o Mário, rompendo aí com muitas escolas, com muitas abordagens, faz uma distinção até meio óbvia, se a gente for parar para pensar, mas ao mesmo tempo é genial, porque essas coisas singelas, assim, elas costumam passar despercebido pela cabeça das pessoas, por alguns estudiosos, até eruditos e tudo mais, mas costuma passar despercebido. E ele entende que o pensar é um verbo, né, como de fato é. E se é um verbo, tem movimento, assim como comer, correr, falar, amar, respeitar, etc. Mas o pensamento não é um verbo. O pensamento é um substantivo. Então ele é uma substância. Um é um movimento e o outro é uma substância. Assim ele coloca categoricamente as duas definições como o pensar, um processo dinâmico, um movimento da alma, um movimento do intelecto, se você preferir, da mente, não só do intelecto, mas das outras partes da mente também, mas principalmente do intelecto, onde vai haver uma evocação das ideias assimiladas e acomodadas. Acho que vocês se lembram do que eu falei a respeito de assimilação e acomodação, né? Quer dizer, você tem aquelas ideias, elas são assimiladas, depois acomodadas. O pensamento é quando você abre a gaveta, tira as pastas e olha tudo de novo. E mistura as pastas e constrói raciocínios e tudo mais. Enquanto que o pensamento já não é esse ato, mas o conteúdo desse ato. Assim, eu posso pensar na ideia de cadeira. Eu fecho os olhos, eu vou mentalizar uma cadeira. Aí vem a cadeira na minha mente. É um exemplar, é um esquema que constitui a ideia geral de cadeira que eu tenho na minha razão. Mas apenas o ato, o movimento é o pensar, né? E o que seria essa ideia geral de cadeira dentro da psicologia do Mário Ferreira dos Santos? Seria o pensamento, que é o conteúdo. Se o pensamento está de acordo com os conceitos e o pensar está de acordo com a dinâmica dos raciocínios, a gente consegue adicionar mais dois esquemas a esses conceitos que eu apresentei, que é o esquema de perduração e o esquema de limitação, ou o esquema de término, né? Ou de temporalidade, se você preferir. Porque o pensar, ele sempre vai ser diferente um do outro. Quer dizer, às 4 horas da tarde eu pensei uma vez em cadeira e às 8 horas da noite eu pensei uma outra vez. Mas esse pensar é o mesmo? Não, é um novo raciocínio.
eu estou executando uma nova atividade, por mais que ela seja análoga à atividade anterior, porque é o mesmo exercício, é o mesmo esquema que foi pensado e assim por diante, mas é uma evocação, portanto ela é delimitada pelo tempo. Quer dizer, quando você acaba de pensar, é como se aquela coisa morresse, e aí, quando você executa novamente, você está fazendo uma coisa nova, não é o mesmo pensar. Assim, o pensar ele é subordinado ao tempo e, portanto, ele é heterogêneo. Enquanto que o pensamento é justamente o oposto, porque o pensamento seria apenas aquele eidos, aquela forma que você tem na tua cabeça. Só que ela não é subordinada ao tempo, ela não envelhece, ela também não tem uma espacialidade, ela não é maior ou menor, ela apenas é. Não confunda isso com abrangência. E, ao mesmo tempo, ela sempre vai ser a mesma. Quer dizer, a ideia de cadeira sempre vai ser a mesma. Você pode pensar em cadeiras durante todo o santo dia, durante várias semanas, várias vezes ao dia. Mas sempre vai ser o mesmo pensamento a respeito da cadeira. Você pode tentar mentalizar outros exemplos, mas esses outros exemplos fazem parte do pensamento geral da cadeira, do eidos da cadeira, a forma da cadeira. O que significa que ele é homogêneo, porque ele é sempre igual. Só que olha só que interessante. Isso ele usa para definir dois mecanismos, ou, se você preferir, um mecanismo do processo psicológico, e ao mesmo tempo anexando um conteúdo, que seria um mecanismo, seria o pensar, e o conteúdo o pensamento. Isso faz parte da natureza da inteligência humana, faz parte da natureza da alma humana. Mas olha só que interessante. Um é homogêneo e o outro é heterogêneo. O pensar é heterogêneo e o pensamento é homogêneo. Acho que vocês se lembram que a homogeneidade e a heterogeneidade são tensões. São uma chave antinômica, que faz parte do dualismo antinômico dele. O que significa que até esse mecanismo da inteligência humana respeita e está embutida, imersa, plasmada na cosmovisão do dualismo antinômico do Mário Ferreira dos Santos, que dentre todas as antinomias que a gente pode listar, eu já listei várias delas, a homogeneidade e a heterogeneidade é uma, e ela aparece simbolicamente, em esquema de participação, é claro, com a estrutura dessa dinâmica mais geral da alma humana, que é ter aquele movimento heterogêneo de buscar acomodações e assimilações diferentes, mas a acomodação e a assimilação em si é sempre a mesma, porque é insubordinada ao tempo. É interessante isso, No próximo vídeo, a gente vai começar já numa parte um pouco mais profunda, que a gente vai falar da tensão de consciência. A gente vai falar da consciência, da inconsciência, do subconsciente e da atenção. A gente vai resumir esses 4 pontos, em vez de fazer 4 vídeos, coloca num vídeo só. Vai ficar um pouco maior, mas vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado por me acompanhar. Tenha uma boa noite. Amanhã, se der tempo, eu faço um videozinho falando aquele vídeo estranho da Laura Sabino. Tá? Já até pensei no título. Marxismo sabinamente. Marxismo sabinado com sucesso. Acho que vai ficar um título engraçado.